Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo de número 3. E enquanto você abre a Bíblia, eu quero te lembrar e ressaltar, esse próximo sábado nós estamos vivendo o mês da família, e nesse próximo sábado vai ter aqui um encontro para as famílias, a partir das 3h30 da tarde. Então você viu aí nos avisos muitas atividades para as crianças, mas também para os pais, para os acompanhantes. Então vai ter mesa de pimbolim, ping-pong, gol a gol para os meninos. Quem vai estar aqui acompanhando, né, não vai querer estar participando de tudo, mas tem também a sala de cinema. Vai estar passando esse filme O Peregrino, recomendo, muito bom, baseado num clássico da literatura cristã. Outro filme também, Deus Não Está Morto, muito bom para os jovens que chegam nas faculdades, nas universidades, acabam enfrentando aí os desafios das novas ideias. Vai ser muito bom. Então, marque aí na sua agenda, faça um esforço, traga a sua família, sábado, às 15h30 até às 18h. Veja, uma tarde curta, simples, mas que há de ser muito abençoada. Eu espero você aqui. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 4. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo de número 4. Diz assim: todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é rebeldia contra a lei de Deus. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado aqui pela Tua igreja, pelo culto que estamos Te prestando, pela certeza que o Senhor já recebeu as nossas orações e o Senhor mesmo se faz aqui presente, por meio do Teu Espírito, em nós, entre nós. E pedimos que agora o Senhor também se digne de falar conosco, por meio da Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um tempo atrás eu estava na casa de uma missionária, e me chamou a atenção um quadrinho que ela tinha num dos seus corredores da casa, porque nesse quadrinho aparecia a figura de uma pessoa ajoelhada e escrito: Senhor, perdoe as minhas rebeliões. E me chamou a atenção essa frase: perdoe as minhas rebeliões, Senhor, porque eu ainda não tinha percebido, atentado para a verdade de que o pecado, na verdade, é uma rebelião. É uma rebelião contra a vontade revelada de Deus. Se sabe qual é essa vontade, mas a Deus que me perdoe, mas eu vou fazer. É uma transgressão à sua lei,
E, acima de tudo, é um mal que se pratica contra si mesmo. Não é que Deus tem os seus melindres, e então nos coloca leis segundo o seu capricho, mas as suas leis, a sua palavra é fruto de um coração amoroso que tão somente quer o nosso bem. Não deseja podar a nossa vida, mas preservá-la e nos fazer experimentar de fato a verdadeira vida. Então você já deve ter visto aquelas placas com uma caveira desenhada e escrito assim: alta tensão, não atravesse. Eu pergunto a você, se alguém der de cara com essa placa avisando, cuidado, não atravesse, mas ela se rebelar contra essa instrução e atravessar, eu pergunto, essa pessoa está fazendo um mal contra quem colocou a placa ou contra ela mesma? É importante a gente ter essa noção, essa percepção dessa rebelião que, na verdade, é um atentado não contra Deus, mas contra nós mesmos, e que a Bíblia vai chamar de pecado, porque se não tivermos essa percepção, podemos lidar com esse assunto de forma bem leviana, como algo assim, sem se aperceber da sua gravidade, do seu perigo, e sofrer, seja consciente ou não, as suas consequências na vida. Consequências, por exemplo, familiares, problemas e sofrimentos desnecessários, não precisava estar passando por isso, no casamento, na família, dentro de casa, com os filhos, problemas sociais, baixo rendimento no trabalho e do trabalho. Problemas, inclusive, espirituais. Pessoas que passam a ser tão oprimidas espiritualmente, chegam a tal grau que essa pessoa pode começar a duvidar, inclusive, da sua salvação. É por isso que o João vai contribuir com esse tema, com esse assunto, falando claramente o que ele escreve no versículo de número 6. Todo o que permanece nele, em Deus, em Jesus, não vive pecando. Ou seja, não vive deliberadamente na rebelião. O Filho de Deus, a filha de Deus, esta, que tem comunhão com Jesus, em quem Jesus vive, ainda peca, ainda acontece, mas como um fato pontual, não como um hábito, ou seja, ainda peca, mas não vive mais no pecado. E por quê? Bom, primeiro porque Jesus já nos libertou. Jesus já se revelou a nós e nós ficamos maravilhados com Ele. Acho que você já deve ter visto esse pessoal que curte anime, aqueles personagens dos cinemas, dos quadrinhos, e esse pessoal fica tão encantado com aqueles personagens que quer ser como eles, na verdade quer ser eles. Então se vestem como eles, os imitam.
e se frustram por não ser eles, porque olham para eles e dizem, olha, uma vida legal é a vida deles. Eu queria ser eles. E foi isso que aconteceu conosco quando Jesus se revelou a nós, e nós vimos a sua beleza, nós ficamos encantados com a sua pessoa, com o seu modo de ser, com a sua forma de falar, a sua forma de tratar as pessoas, o seu amor que transborda, e nós ficamos assim tão encantados, tão maravilhados com a pessoa de Jesus, que chegou a nascer assim um desejo no nosso coração, e a gente disse assim, eu quero ser como Ele. Eu quero ter esse amor. Eu quero viver dessa forma. Tratar as pessoas e olhar para elas com essa misericórdia. E o João vai dizer que isso é tão verdadeiro, é tão sério, que se alguém ainda não sentiu isso, é porque ainda não ouviu. É porque ainda não o conheceu, porque quando o ver, quando o conhecer, vai querer ser como Ele. É o que ele vai continuar no versículo de número 6, dizendo, todo o que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. E você sabe que este conheceu é o conhecimento que vem da convivência. A gente vai vivendo cada vez mais como Jesus, à medida que a gente vai vivendo mais com Jesus. A gente vai assimilando o seu jeito, a sua forma, a sua maneira, à medida que a gente vai ficando mais com Ele e mais perto dEle. Você já não percebeu entre as crianças, especialmente assim entre os meninos, quando chegam numa fase, ali pertinho da adolescência, quando eles têm assim um amigo que se torna uma referência para eles, daqui a pouco eles estão falando como esse amigo. Estão querendo se vestir como ele, estão querendo agir como ele, pensando como ele, vão assimilando a forma de ser pela convivência. Isso aconteceu conosco, porque a gente passa a viver tanto com Jesus e tão perto dele, que até o perfume de Jesus se apega a nós. Não é isso que 2 Coríntios 2,15 diz? Que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Porque vivemos tão perto dele. Passamos tanto tempo com ele. Que até o perfume dele se apega em nós. Segundo, por que não é nos possível mais viver na rebelião? No pecado consciente, deliberado. Porque ele já nos libertou. O João vai continuar dizendo no versículo de número 8, quem vive habitualmente no pecado, e olha, ele é taxativo, hein? Não sou eu que estou dizendo, é o João. O que ele está dizendo no verso de número 8? Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Por quê? Pois o diabo peca desde o princípio, para ele tanto faz. Tanto faz. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Jesus veio. E Ele não veio apenas há 2000 anos, Ele veio na nossa vida. Ele nos visitou. E quando Ele chegou a nós, Ele começou um desmantelamento, um desfazer, um desmanchar daquela obra maligna que estava sendo feita, construída em nós. Foi desmantelando uma obra que estava sendo feita de forma que a gente percebia ou não, mas estava sendo feita. Então Ele veio e quebrou as nossas algemas. Ele abriu as nossas cadeias e nos chamou para fora. Para fora das trevas para a sua luz, para fora da morte, para a vida, para fora daquela escravidão do pecado, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E o que cabe agora àqueles que foram libertos do calabouço? Que não voltem para Ele, mas que vivam libertos. Porque se alguém que foi liberto continua vivendo como se não fosse, o diabo vai acabar pensando e entendendo que o tal ainda é dele. Um missionário já aposentado me contou uma vez que ele teve uma experiência quando ele era um jovem seminarista. Ele era um jovem seminarista e ele foi convidado para pregar numa igreja num domingo de manhã, na escola bíblica, à noite, enfim. Agora, quando ele foi se preparar, o diabo se opôs. Acusações, acusações e mais acusações, uma forte oposição. Ele diz que até tentou lutar, mas perdeu os 11 rounds. Não foi páreo para as acusações. Só no último é que Jesus veio e o socorreu. E então ele venceu. Que lição para um jovem seminarista. Que não é possível servir a Deus tendo duas vidas. Não é possível. Porém, como escreveu Paulo em Romanos 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor. Não é possível servir a Deus e achar que, está escrito. Mas, e terceiro, não é mais possível para nós viver assim com esse pouco caso do que Jesus disse que é certo, o que Ele espera que a gente faça, como Ele espera que a gente viva. Porque Ele agora vive em nós. Então, como é possível para alguém em quem Jesus vive, em que vive aquele que veio para tirar os pecados e nele não há pecado, continuar a viver uma vida deliberadamente,
Porque a Bíblia faz distinção entre dois tipos de pecado, o involuntário e o voluntário. O inconsciente e o consciente. Se ele vive em nós, eu já dei aquele exemplo do basquete. Você pode querer me ensinar basquete. Você pode me dizer assim, olha, pastor, o alvo é atirar a bola no centro do cesto. Você pode me dar um manual. A gente pode se encontrar semanalmente para você me ensinar as regras e os princípios. Mas uma coisa é eu saber o que tem que ser feito. Outra coisa é eu conseguir. Me dá a bola aqui para ver se eu acerto. Eu tenho para mim que só há uma chance de eu jogar bem basquete nessa vida, se eu nascer de novo. E com o corpo do LeBron. Porque assim não dá. Agora, se eu nascer de novo com aquele biotipo, você não vai precisar nem me ensinar. Me dá a bola aqui para você ver se eu não enterro. Vão olhar e vão dizer assim, nasceu para isso. O que aconteceu conosco quando Jesus veio morar em nós foi mais do que isso. Porque a gente não apenas, de fato, nasceu de novo agora com a imagem de Cristo, mas o próprio Jesus veio morar em nós, com o seu Espírito, para viver em nós e através de nós. É isso que o João vai terminar dizendo no versículo de número 9, aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo. Não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nasceu de novo. E essa semente que permanece nele pode ser o evangelho da salvação que ouvimos e permanece em nós. Pode ser a nova natureza que recebemos de Cristo e permanece em nós. Pode ser o Espírito Santo que desceu sobre nós, mora em nós, vive em nós e permanece em nós, ou seja, é a vida do próprio Deus em nós, e que permanece em nós. Agora, o que se espera desses que receberam essa vida de Deus em nós e que permanece em nós? Bom, primeiro que se permaneça nela, porque não permanecer nela é como se a gente pegasse um morador de rua e a gente desse banho, a gente tratasse, a gente desse roupas, a gente desse a ele uma casa digna. Mas não só isso, oferecêssemos a este oportunidade de estudo, providenciássemos um lugar de trabalho onde ele ia receber de fato um salário digno, suficiente para sustentar a ele, a sua casa, e ainda tirar férias com a família. Fizemos tudo isso. Ele recebeu tudo isso, de forma gratuita, tudo isso foi recebido. E daqui 2, 3 meses, a gente encontrar ele de novo na rua. Sujo, maltrapilho e pedindo esmolas. O que nós diríamos? Mas nós fizemos tudo isso por ele. E Jesus fez muito mais por nós. Pagou muito mais por nós.
nos deu muito mais e gratuitamente por todos nós. Não entristeçamos o seu espírito. Não o entristeçamos. E o que cabe a estes que receberam? Essa vida. Não é qualquer vida. É a vida. A verdadeira vida. A vida de Deus. É que a alimentemos. Eu aprendi uma vez com um pregador que dizia assim, olha, a questão não é você dizer, não, a partir de hoje eu não minto mais. A partir desse ano, eu vou ser mais paciente. A partir desse ano, a partir dessa data, eu vou amar mais as pessoas. Porque essas virtudes não são nossas, essas virtudes são dele. Claro que precisa da resolução. Mas sabe qual é a questão? É se encher mais de Jesus. Porque mais cheio de Jesus, mais cheio de paciência. Mais cheio de Jesus, mais cheio de domínio próprio. Mais cheio de Jesus, mais cheio de amor. Mais cheio de Jesus, mais cheio de Jesus. Como disse o Paulo, enchei-vos do Espírito. Então, como alguém já disse, nós somos aqueles que voltaram da rebelião. Todos nós estávamos rebelados, mas nós voltamos. Nós fomos perdoados. Nós fomos reconciliados. Não apenas isso, nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. E agora nós conclamamos a todos. Voltem agora mesmo da rebelião. Porque em Cristo há perdão. Em Cristo há reconciliação. Em Cristo há salvação. Em Cristo há nova vida para mim, para você. Vida bonita, vida pura, vida de Deus e com Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos essa vida, para o nosso bem e para a glória dEle. Amém.